Olá, Lucas, bom dia, tudo bem? É um prazer estar podendo falar com você aqui novamente. Nesse momento, Lucas, eu já tenho a primeira proposta para te apresentar e é o que eu vou fazer aqui nesse momento. Desde já eu quero te deixar bem à vontade para opinar naquilo que você sentir vontade, tá bom? Pode ficar à vontade em solicitar melhorias ou alguma coisa que você não gostar, fique à vontade em poder falar, tá bom? Para a gente poder dar continuidade, tá bom? Então vamos começar aqui entendendo o que você tem atualmente. Isso se falando da sua fachada. Ao analisar aqui a sua fachada, o que a gente percebe, Lucas? Ela acaba sendo um pouco desequilibrada. Isso no sentido de que nessa lateral de cá nós temos um muro muito alto, né? E do lado direito, na outra esquina, é como se fosse uma seta caindo. O seu muro, a sua fachada, ela vai diminuindo. E isso esteticamente fica desequilibrado. Então, o que é a solução que a gente entende que seria interessante para esse caso? Do lado de cima, né, nessa fachada do lado de cá, nós vamos trabalhar com elementos que vai manter a altura dessa fachada. Vai manter ela ali como ela já está alta, tá? E do lado da fachada de baixo, a ideia é a gente criar elementos que vá levantar essa fachada. E isso não necessariamente acontece com alvenaria, tá? Vou te mostrar aqui agora a solução que a gente criou para deixar essa fachada mais harmônica. Aqui a gente vai começar então a ver o projeto como que ele está ficando. Deixa eu abrir ele aqui. Essa é a proposta para sua nova fachada. Veja que agora ela vem com deixa eu voltar nela aqui. Aí. Veja que agora ela vem com uma linha única. Ela tem os seus movimentos, que é o que vai deixar a fachada mais dinâmica, mas percebe que ela começa numa altura e segue praticamente na mesma altura. E isso a gente conseguiu através de elementos como vegetação mais alta desse lado de cá, onde a gente colocou, né, essas palmeiras. Então aqui ela vai subir a sua fachada. Evidenciamos o portão principal de acesso. Isso aqui é um ressalto de 5 centímetros no reboco, no próprio reboco, com uma pintura diferente, né? Aqui desenvolvemos essa marquise feita em drywall para que quem estiver esperando aqui tocando o interfone não vai estar molhando. Outra coisa, a chuva não vai estar caindo diretamente aqui no seu portão, fazendo com que dure muito mais a pintura, né? Já indo para cima aqui da fachada, veja que a gente já trabalha com elementos mais baixos, né? No caso aqui uma vegetação mais rasteira, e no outro portão a mesma coisa. Enfatizamos o acesso principal com esse ressalto e pintura, tá? E a mesma comunicação que está na fachada de baixo, ela se repete na fachada de cima, que é o que eu vou te explicar agora o que a gente fez. Primeiramente, pintura no muro, tanto de aqui quanto aqui na esquina, fazendo essa curva. Nos portões também a gente trabalhou com pintura nos dois portões, enfatizando eles. E ao lado dos portões a gente trabalhou com essa pedra portuguesa. A gente vai continuar essa conversa, você vai ver, né, o que você acha, mas seria uma proposta interessante ali para o seu projeto. Veja que valorizou muito a sua fachada, ficou assim, visualmente muito rica a fachada, sem grandes alterações, né? Então, essa seria uma proposta inicial. Vamos fazer um passeio virtual aqui pelo seu projeto para a gente ver cada detalhe.
Então veja que valorizou muito a sua casa com pequenas alterações. Aqui, uma vegetação. Lembrando que, como eu vi que você não tem tanto tempo para cuidar do seu jardim, né, pela correria do dia a dia, aqui a gente trabalhou só com vegetação de fácil manutenção. O máximo que vai fazer é uma poda e uma irrigação quando estiver em períodos de maior seca, tá? Desse lado de cá, algumas palmeiras solitárias, que vai trazer essa verticalidade para sua fachada, e ela tem uma copa pequena, não vai deixar a fachada ali poluída. Aqui, o acesso principal do portão, aqui, né, a textura com a pedra, essa laje para proteger o portão e quem estiver acessando aqui. Já na fachada de cima, nós temos aqui algumas estrelíceas, que são essa flor aqui, muito fácil de manutenção também, ela praticamente se cuida sozinha. E aqui o portão principal da garagem, pode ver que também ficou bem imponente a sua fachada, né? Sem grandes alterações. Aqui para esconder o padrão de energia com o coisa do SAAI, a gente colocou um vidro para deixar ele mais escondido ali, tá? Então a gente estaria saindo disso, uma fachada desproporcional em relação à questão de alturas, para isto, que é um projeto que vai estar valorizando aí muito a sua residência, né? Agora a gente vai entrar pelo portão social para a gente começar a ver como que ficou a parte interna da casa. Entrando então aqui pelo portão social, ali está a área gourmet, daqui a pouco a gente vai lá para ver ela como ficou. Vamos ver primeiro essa área aqui. Antes de mostrar, como um brinde para você, que a gente havia combinado de fazer ali o jardim, mas eu fiz uma área que eu chamo uma área zen, uma área para você relaxar ali num final de semana, recarregar as energias, né, para estar iniciando a semana aí, para ficar aí com sua esposa, namorada, não sei, com a família, um lugar mais tranquilo para repor as energias, né? Aqui na janela, a gente havia comentado em relação ao que fazer para proteger ali da chuva, né? O pergolado com vidro, ele funciona? Funciona, porém a manutenção que você vai ter com ele é muito grande. Por quê? Principalmente com chuvas ácidas, ali como não é um bairro que está totalmente fechado de casas, então ainda tem muito pó, muita poeira, então isso vai se acumulando em cima do vidro e vai deixando ele feio, né? Então você ter que subir lá para ficar lavando esse vidro acaba sendo inviável, porque chegou o final de semana, a gente quer descansar com a família, relaxar, fazer outras coisas, né? Aqui então a proposta é a gente trabalhar com uma marquise, pode ser em drywall também, né? Como a gente já tem a estrutura da casa consolidada, a gente faz essa estrutura em drywall, uma placa cimentícia que é própria para a área externa, que vai estar auxiliando no bloqueio dessa chuva para ela não cair diretamente aqui na janela, e também a chuva que vai bater na parede não ficar escorrendo aqui na janela e acabar fazendo a infiltração aqui na sua pintura, tá? Mais uma coisa que eu já deixo bem claro, né, para todos, é que uma chuva forte com muito vento, uma chuva muito lateralizada, ainda corre o risco de entrar água aqui, porque ela vai bater na janela. Aí não tem como a gente fugir, tá? Aí seria mesmo algum elemento aqui na frente da janela, mas aí acaba já começar a ficar outras soluções, né? Já seria outra coisa. Não seria tão interessante esteticamente aqui, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui e subir agora para o jardim. Como eu disse, não ficou apenas um jardim, é uma área aí de descanso para você relaxar com a sua família. Deixa eu abrir aqui. Para você relaxar com a sua família no final de semana, recarregar as energias. Então aqui, novamente, paisagismo de forma que seja fácil a manutenção, tá?
Pode ver que são folhagens. Aqui a gente tem essa palmeira dos viajantes. Esse é um dos nomes dela, né? A gente conhece ela também por Ravenala, que vai abrir esse leque, fechando um pouco a ideia desse paredão que é o muro, né? E já bloqueando um pouco também de questão dos ruídos de vizinhos. Então aqui você já começa a criar uma atmosfera na sua casa, que é algo mais particular ali de vocês, para ficar mais tranquila a casa de vocês. Aqui então, gramado com algumas folhagens, e aqui a gente fez esse deck onde você pode estar colocando ali uma poltrona, uma espreguiçadeira para fazer a leitura de um livro, é um momento de vocês, né? É um espaço que ficou ali dinâmico e multifuncional. Você pode estar fazendo diversas coisas ali e relaxando com a sua família. Ele não ficou apenas um jardim grande para que você tenha só manutenção. Ele ficou uma área útil da sua casa. Mais uma vez, valorizando o seu imóvel. A gente sempre pensa em sempre estar valorizando o que é da gente, né? Agora, olhando aqui para a esquerda, nós vemos a área gourmet, que é onde a gente vai estar indo agora, tá? Aqui subimos as escadas e aqui a gente acessa o espaço gourmet. O que nós fizemos aqui? Vamos começar pela estrutura principal. Bancada com pia para lavar alguma louça, alguma coisa rápida que sujar aqui dessa área gourmet. Na parte superior, de forma aberta, para não ficar nada bloqueando ali visualmente fechado. Então aqui é uma estrutura de prateleira com metalon e alguma decoração, nada muito pesado, porque eu vi que as suas coisas ali são mais modernas, mais clean. A gente aqui segue nessa mesma pegada. Armário na parte de baixo para guardar os utensílios, as coisas da área gourmet. E do lado direito ficou aqui um bar, né, particular de vocês, onde vai ter ali as bebidas de vocês, parte de cristaleira com os copos e tudo mais, né, com o apoio do armário na parte inferior. Aqui, veja que, deixa eu até desenhar aqui. Aqui o que nós temos? O muro, ele está seguindo aqui. O muro está indo aqui. E aqui nós temos aquela estrutura do padrão de energia, aquelas coisas. Mas como a gente havia conversado de ter um detalhe aqui por conta deixa eu voltar aqui. Por conta da calha que vai estar na parte de cima, a gente avançou um pouco essa estrutura aqui. Ou seja, olhando de cima é como se fosse isso aqui, ó, só para você entender melhor. Nós temos, aqui a gente olhando de cima, tá? Nós temos aqui o telhado e aqui a calha, certo? Essa é a calha. Aqui nós criamos uma caixa que faz isso aqui. Por quê? Toda a água vai vir para cá e vai descer na tubulação aqui atrás dessa área aqui, tá? E aqui, da mesma forma, fica escondido ali a parte de trás do padrão de energia das coisas. Então, você tem a calha em uma direção só, isso não vai te atrapalhar, e você pode ver aqui, olhando para a lateral, que você não vê nenhuma tubulação descendo. Por quê? Ela está toda escondida atrás dessa estrutura, tá bom? Então, essa seria a ideia de deixar essa área um pouco mais avançada para ter essa tubulação escondida ali atrás e a tua calha tá vindo toda nesse sentido aqui e caindo atrás dessa estrutura. Aqui, churrasqueira predial, balcão com acesso dos dois lados, né? Dependendo da quantidade de pessoas, consegue colocar banqueta do outro lado também. Então, aqui o balcão para banquetas mais altas e a estrutura com a mesa também, né? Para ficar mais confortável. De repente, uma pessoa de mais idade que não consegue ficar sentando em banquetas mais altas, tem a mesa aqui também. TV, né, para assistir um jogo ou ouvir um som.
E aqui a gente fez uma pequena parede em Cobogó para que as pessoas que estão nessa área não fiquem olhando, né, para a sua lavanderia. Então ela fica escondidinha, mais disfarçada ali, tá? Então essa é a estrutura da sua área gourmet. E aqui, né, mantém a garagem normal. Olhando aqui na onde é a sua lavanderia atualmente, aqui você tem estrutura com tanque e tudo mais, a gente consegue perceber o que foi feito. Aqui nessa área foi feita a laje, seguindo a mesma altura da laje da casa, a altura da platibanda. E aqui nós temos essa altura aqui, é o que vai variar um pouquinho de acordo com a estrutura do serralheiro, tá? Então pode ser que deixa eu colocar aqui. Pode ser que essa testeira aqui, ela fique um pouquinho menor de acordo com a estrutura deles, viu? Mas a ideia é que ela vai ficar bem próxima aqui disso. Então, ficaria dessa forma o seu projeto, tá certo? Aí você pode analisar, deixa eu voltar aqui. Pode estar analisando com calma, tranquilidade. Eu vou estar te mandando tanto esse vídeo quanto as imagens também para você analisar direitinho o que você achou e daí a gente pode estar dando continuidade. Tá legal? Um abraço, um bom final de semana, um bom feriado e até logo.